A gente vai mostrar agora como foi o choque rei, que na verdade foi o choque errei, porque todo mundo errou gol. Então vem aí na reportagem de Felipe Brizola. O clássico já começou com surpresas. O São Paulo veio sem Oscar e Lucas, preservados. O Palmeiras sem Estevão. Só que o jovem atacante nem ficou muito no banco. Maurício luxou o ombro direito no segundo minuto do jogo. Caindo aqui na beirada do campo, médico em campo. Estevão teve que entrar. Foi obrigado logo no início a ter que improvisar. Não era isso que estávamos à espera. Mais do que tudo, ficámos sem o jogador que tem sido o nosso abre-latas, o nosso jogador mais criativo, o nosso melhor marcador. A expectativa era grande. Com torcida única, o clássico teve quase 38 mil pessoas no Allianz. E a gente precisa voltar alguns minutos antes da partida para mostrar como o torcedor chegou ao estádio. A certeza de vitória, né? Vitória, 3-0, fora o baile. Fazer os 3 pontos para garantir o segundo lugar na tabela. Uma dúvida, o Abel ainda com essa incerteza do time que ele está comandando e se ele vai ficar até o final do ano. O Enzo trouxe logo um cartaz para o jogador favorito dele. Tá nervoso? Um pouco. Por quê? É um medo, um pouco de vergonha também, aparecer na Globo. Viu que seria um dia perfeito para você hoje? O Palmeiras ganhar hoje do São Paulo, eu conseguir a camisa do Estevão. O que é melhor? Ver uma vitória do Palmeiras e ele não conseguir a camisa do Estevão? Ou o São Paulo dar uma surra no Palmeiras, mas ele sair com a camisa do Estevão? Mas acho que é melhor o Palmeiras ganhar e a camisa eu compro pra ele. Só que o bate-papo no pré-jogo foi mais animado que o evento principal. O que nenhum torcedor previu é que seria um clássico morno, com muitos erros individuais e poucas chances de gol. Flávio Rodrigues de Souza trombou com o Richard Rios, caiu de bumbum no gramado. Sabe aquela história de trocar os goleiros por cones? Então, o primeiro tempo não teve nenhuma finalização nos gols. Durante toda a partida, apenas 3 finalizações certas. Flaco Lopes foi o mais perigoso no Palmeiras. Mandou essa raspando. E se não fosse Rafael, teria marcado de cabeça. Chance clara de gol, Lopes sobe. Nem tinha muito ângulo, mas cabeceou muito bem. No São Paulo, o Lucas entrou no jogo e recebeu com espaço a primeira bola que chegou. O Everton salvou. Mas foi só. O time do Morumbi ficou lá atrás e torceu pro tempo passar porque o empate garantia a classificação. Hoje ninguém terminou machucado. Competimos bem até parte do segundo tempo. Depois, tivemos dificuldades, mas no final, terminamos todos bem. Somamos 1 ponto e nos classificamos. O 0-0 rendeu vaias no fim do jogo. É que agora o time não depende mais dos próprios resultados e torce contra Ponte Preta e São Bernardo nas 2 últimas rodadas. No grupo de São Paulo, por exemplo, se calhar estávamos à frente, não era? O que querem que eu vos diga? Querem dizer mal de Palmeiras? Podem dizer mal de Palmeiras, que nós já estamos habituados a lutar contra tudo e contra todos. Se calhar este título é muito mais importante, tem muito mais peso para um Corinthians, para equipas, para um Santos que não têm ganho há muito tempo, do que se calhar para o Palmeiras. Mas isso não significa que a nossa ambição não seja em todos os jogos lutar para ganhar, como foi hoje. Olha só como que é a situação no Campeonato Paulista com esse regulamento, é maluca, Bruno e Mari. O São Paulo terminou a maratona ontem de 4 partidas em 11 dias, sem nenhuma vitória. Então tá sem ganhar a 4 jogos. Teve a derrota para o Bragantino, os empates em Brasília com o Inter de Limeira e Belo Clube e esse empate com o Palmeiras. Somou 13 em 12 pontos. Se a gente puxar um pouquinho mais, nos últimos 6 jogos, tem só a vitória contra o time do Mirassol por 4-1 no Morumbi. Antes tinha perdido do Santos. Então, não é uma campanha boa. Só que com 16 pontos, 1 a menos que o Palmeiras, o São Paulo já está classificado. E hoje, sem entrar em campo, pode ser o primeiro colocado do grupo. Basta o Novo Horizontino não vencer o Mirassol. Porque o Novo Horizontino tem um jogo a mais, jogou contra o Corinthians, devido à situação do Corinthians em disputa da Copa Libertadores da América. Então, se o Novo Horizontino hoje empatar ou perder, ele tem mais uma partida só. O São Paulo já garantiria o primeiro lugar do grupo. É que o saldo dessa maratona, em termos de resultados, é ruim. 13 em 12 é muito fraco.
Além disso, houve um desgaste, claro, do Zubeldia com a torcida, recuperado em partes ontem com esse empate contra o Palmeiras. Ele conseguiu poupar 2 jogadores por muito tempo. O Lucas entrou ali aos 15 do segundo tempo, o Oscar já na parte final. E são 2 jogadores importantes. O Oscar é o que tinha a maior minutagem entre os titulares nesta temporada. E não perdeu a partida. Teve uma única chance para ganhar, do Lucas, mas não perdeu o jogo. Se manteve na primeira colocação. O prejuízo foi que o próprio Zubeldia recebeu o 3º cartão amarelo e vai cumprir a sua primeira suspensão em 2025 contra a Ponte Preta. E ainda um prejuízo que não está confirmado é o Ferreirinha, que ontem ficou fora e que ainda não sabe se estará recuperado a tempo de jogar na quarta-feira no Morumbi contra a Macaca. A situação ainda mais engraçada é que o São Paulo pode ser primeiro colocado, pode não precisar dos 2 resultados com Ponte Preta e São Bernardo e pode prejudicar o rival, o Palmeiras, porque se Ponte Preta e São Bernardo tirarem pontos do São Paulo, o Palmeiras vai ficar numa situação ainda muito mais complicada em relação à classificação. São as nuances, os aspectos desse campeonato paulista que tem um regulamento muito maluco. Treino tá rolando agora, tá terminando na verdade, foi só um regenerativo e 2 últimas informações. O Wendel tá prontinho para estrear, se não for nesta semana nos 2 jogos, será na fase decisiva do Paulistão. E Sabino, o Vitória tentou a contratação dele para a vaga do Wagner Leonardo, que saiu. O São Paulo disse não, chance 0. O Sabino continua aqui como opção para o técnico Zubeldia. Faltam vitórias, mas a classificação está garantida, Bruno e Mari. Poupou durante quase o jogo todo Lucas e Oscar. Jogou fora de casa contra um adversário que é tricampeão e um adversário precisando vencer. Então, sim. E mais, né? A gente falava até na semana passada, por isso é que eu falo com você, você tem que assistir a Sport Center, que é o maior do mundo. Se seu silêncio não colaborou muito. Que é o Bruno. Então, nós temos que gravar a vinheta do Cachoeira. Cachoeira falando isso. Isso. Então, porque a gente tem falado aqui sobre a variação para determinados jogos. Então, o Palmeiras jogou diferente no jogo contra o Corinthians. O São Paulo jogou diferente no jogo contra o Palmeiras. E o Palmeiras não mudou a sua linha de 4 para encarar o São Paulo como tinha feito com o Corinthians, porque era o jeito de neutralizar ou de diminuir o fluxo de passes do meio campo do Corinthians. Era tentar abrir ainda mais uma linha de meio campo. Ontem o Palmeiras entendia que o São Paulo, o jeito era jogar daquele jeito, e o São Paulo montou uma maneira diferente de jogar contra o Palmeiras, jogando com 3. E eu não tenho coragem de falar que deu tudo certo ou que deu tudo errado, porque o jogo não foi bom. Para mim, o jogo, tecnicamente, foi muito estranho. E acho até que talvez com baixa concentração. Não sei se o calor, não sei o que é. Então, é isso que eu tô tentando entender, assim. Por que 2 times tão bons fizeram um jogo tão ruim? Por quê? Tem dia que nada dá certo, porque realmente, concentração... Aparentava ter uma concentração um pouco mais abaixo do que o normal, porque erros bobos. A linha de 3 ali do São Paulo talvez seja uma boa notícia para determinadas partidas, que o Zubeldia precise defender você testar um esquema novo, sem seus 2 principais jogadores, que são o Lucas e o Oscar. Você conseguir segurar e ainda prejudicar um rival direto, porque o Palmeiras precisava muito da vitória por conta da situação que vive no Campeonato Paulista. Acho que o torcedor de São Paulino é um jogo tranquilo, assim, foi um jogo ok. Por mais que tenha 4 jogos que não vencem. Exatamente. Né? Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que esse sistema, essa loucura do futebol brasileiro, ele proporciona jogo ruim. Sim. Porque, poxa, a gente viu clássicos tão bons, né? Corinthians e São Paulo foi bom. Sim. Corinthians e Santos foi bom. O Corinthians e Palmeiras foi bom. Só que assim, o São Paulo, ele me parece que entra no jogo ontem, não é para se defender, mas para não ter o jogo. Acho que a qualidade do jogo está muito relacionada. Eu acho que a qualidade do jogo está muito relacionada à postura do visitante. Sim. Então, por exemplo, o Santos foi lá no Corinthians, foi jogar. O Corinthians foi jogar com o Palmeiras, ele se defendeu, mas ele jogou. Ele não ficou furando a bola. E o São Paulo ontem, acho que por vários motivos, ele não queria o jogo. Já viu aquele filme do Chaplin, do boxeador? Do nada. Já viu Chaplin, boxeador? A gente está mudando de assunto. Procura, então, porque ele tem a luta e ele fica